Da apuração de irregularidades do processo administrativo. A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de irregularidade no serviço público é obrigado a promover-lhe a apuração imediata por meio de sumários, inquéritos e processo administrativo. O processo administrativo precederá sempre a demissão do funcionário. Então, o processo administrativo precederá sempre a demissão. Então, para demitir um funcionário, é necessário que tenha antes um processo administrativo prévio. São competentes para determinar a instauração do processo administrativo o secretário do Estado e também os diretores de departamento diretamente subordinados ao governador. O processo administrativo conterá duas fases distintas. Quais são as fases do processo administrativo? Bom, o inquérito administrativo e o processo administrativo propriamente dito. Então, constará duas fases no processo administrativo: inquérito administrativo e processo administrativo propriamente dito. Ficará dispensada a fase de inquérito administrativo quando forem evidentes as provas que demonstrem a responsabilidade do indiciado ou indiciados. Então, se houverem provas que demonstrem já essa responsabilidade, é dispensada a fase do inquérito, pode já ir direto para o processo administrativo. O inquérito administrativo se constituirá de averiguação sumária sigilosa de que se encarregarão funcionários designados pela autoridade a que se refere o artigo 219 e deverá ser iniciado e concluído no prazo improrrogável de 30 dias. Então, inquérito administrativo, prazo improrrogável, 30 dias a partir da designação, a partir da data da designação. Os funcionários designados para proceder ao inquérito, salvo autorização especial da autoridade competente, não poderão exercer outras atribuições além das pesquisas e averiguações indispensáveis à elucidação do fato, devendo levar as conclusões a que chegaram ao conhecimento da autoridade competente, com a caracterização dos indiciados. Nenhuma penalidade, exceto apreensão, multa e suspensão, poderá decorrer das conclusões a que se chegar ao inquérito, que é simples fase preliminar do processo administrativo. Então, o que é o inquérito? É uma simples fase preliminar do processo administrativo. O que pode resultar aqui de um inquérito? Pode resultar uma repreensão, uma multa, uma suspensão. Nenhuma outra penalidade, exceto essas três aqui, vão resultar da conclusão do inquérito. Os funcionários encarregados do inquérito administrativo dedicarão todo o seu tempo aos trabalhos do mesmo, sem prejuízo do vencimento, remuneração ou vantagens decorrentes do exercício. O processo administrativo será realizado por uma comissão designada pela autoridade que houver determinada a sua instauração e composta de 3 funcionários estáveis. A autoridade indicará no ato de designação um dos funcionários para dirigir como presidente os trabalhos da comissão. O presidente designará um dos outros componentes de comissão para secretariá-la. Os membros da comissão dedicarão todo o seu tempo aos trabalhos da mesma, ficando, por isso, automaticamente dispensado do serviço de sua repartição, sem prejuízo de vencimento, remuneração ou vantagens decorrentes do exercício, durante a realização das diligências que se tornarem necessárias. O processo administrativo deverá ser iniciado dentro do prazo improrrogável de 3 dias. Então, o processo administrativo, prazo improrrogável de 3 dias, contados da designação dos membros da comissão, e concluído em 60 dias a contar de seu início. Por motivo de força maior, poderá a autoridade competente prorrogar os trabalhos da comissão por um prazo máximo de 30 dias. Então, pode ter uma prorrogação aqui de 30 dias. Lá no inquérito não tinha prorrogação. Então, só vamos dar uma olhadinha de novo nesses prazos. O processo administrativo deverá iniciar-se dentro do prazo improrrogável de 3 dias, início 3 dias, contados da designação dos membros da comissão. E a conclusão dele vai ser 60 dias, contado do seu início. E por motivo de força maior, pode a autoridade competente prorrogar o trabalho dessa comissão por um prazo máximo de 30 dias. Então, são 60 dias, mas esse prazo máximo de 30 dias, se houver um motivo de força maior, então essa autoridade competente vai poder prorrogar. Então, é prorrogável o PAD. Inquérito não é prorrogável. A comissão procederá a todas as diligências que julgar conveniente, ouvindo, quando necessário, a opinião de técnicos ou peritos. Terá o funcionário indiciado o direito de, pessoalmente ou por procurador, acompanhar todo o desenvolver do processo, podendo, através de seu defensor, indicar ou inquirir testemunhas, requerer juntada de documentos, vista de processo em mãos de comissão e mais que for necessário, né? O que mais for necessário ao bem de seu interesse, sem prejuízo para o andamento normal do trabalho. Ultimado
o processo, a comissão mudará dentro de 48 horas. 48 horas. A comissão mandará citar o acusado para, no prazo de 10 dias, apresentar sua defesa. Achando-se o acusado em lugar incerto, a citação será feita por edital publicado no órgão oficial durante 8 dias consecutivos. Nesse caso, o prazo de 10 dias para apresentação da defesa será contado da última publicação do edital. No caso de revelia, será designado ex officio do presidente da comissão um funcionário para incumbir a defesa, para se incumbir a defesa. Esgotado o prazo do artigo 225, a comissão apreciará a defesa produzida e, então, apresentará seu relatório dentro do prazo de 10 dias. Prazo 225 aqui era ultimado o processo, a comissão mandará dentro de 48 horas citar o acusado no prazo de 10 dias apresentar essa defesa. Então, passado aquele prazo, a comissão vai apreciar a defesa produzida e, então, apresentará seu relatório dentro do prazo de 10 dias. Neste relatório, a comissão apreciará em relação a cada indiciado separadamente as irregularidades de que forem acusados e as provas colhidas no processo, as razões da defesa, propondo, então, justificadamente a absolvição ou a punição, indicando, neste caso, a pena que couber, o caso de punição. Deverá também a comissão, em seu relatório, sugerir quaisquer outras providências que lhe pareçam do interesse do serviço público. Apresentado o relatório, os componentes da comissão assumirão o exercício de seus cargos, mas ficarão à disposição da autoridade que houver mandado instaurar o processo para a prestação de qualquer esclarecimento julgado necessário. Entregue o relatório da comissão, acompanhado do processo, à autoridade que houver determinada instauração. Essa autoridade deverá proferir julgamento dentro do prazo improrrogável de 60 dias. Então, entregou o relatório à comissão, e esse relatório está acompanhado de processo, ele vai entregar o relatório à autoridade que houver determinada instauração. Então, essa autoridade deverá proferir um julgamento dentro de um prazo improrrogável de 60 dias. Improrrogável. Julgamento, prazo improrrogável. Tá. Então, se o processo não for julgado no prazo indicado nesse artigo, reassumirá automaticamente o exercício do cargo ou função e aguardará em exercício o julgamento, salvo caso de prisão administrativa que ainda perdure. Então, se o processo não for julgado no prazo desse artigo, o indiciado vai reassumir automaticamente o seu cargo, a menos que tenha acontecido uma prisão administrativa, que ainda está perdurando naquele momento. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo propô-las dentro do prazo marcado para julgamento à autoridade competente. Na hipótese desse artigo, no prazo de julgamento final, será 15 dias improrrogável. Então, o prazo de julgamento final será de 15 dias improrrogável. Então, quando escapar a alçada e a penalidade, as providências que parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo vai propor, dentro do prazo marcado de julgamento, para aquela autoridade competente. Então, ela vai propor para aquela... Ela é incompetente, então ela propõe para outra que é incompetente. Ela é incompetente, ela propõe para quem seja competente. Então, na hipótese desse artigo, o prazo para julgamento final será de 15 dias improrrogável. A autoridade julgadora promoverá as providências necessárias à sua execução. As decisões serão sempre publicadas em órgão oficial dentro de 8 dias. Publicação 8 dias. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinar a instauração do processo administrativo providenciar para que se instaure simultaneamente um inquérito policial. Quando a infração estiver capitulada em lei penal, será remetido o processo à autoridade competente, ficando traslado na repartição. No caso de abandono do cargo ou função, te cogita o artigo 249, inciso 2 do Estatuto, o presidente da comissão do processo promoverá a publicação no órgão oficial de editais de chamamento pelo prazo de 20 dias, se o funcionário estiver ausente do serviço em edital de citação, pelo mesmo prazo, se já tiver reassumido o exercício. Fim do prazo fixado nesse artigo, será dado início ao processo normal com a designação do defensor ex officio, se não comparecer o funcionário e não tendo sido feita a prova da existência de força maior ou de coação ilegal. A comissão proporá a expedição de decreto de demissão na conformidade do artigo 249, inciso 2, item 2, Vamos dar uma olhadinha nesse artigo 249. 249, a pena de demissão será aplicada ao servidor que, aqui item 2, ou seria o inciso 2, incorrer em abandono do cargo ou função pública, pelo não comparecimento em serviço sem causa justificada, por mais de 30 dias consecutivos, ou então
mais de 90 não consecutivos em um ano. 30 dias consecutivos ou mais de 90 não consecutivos em um ano. Vai ser o quê? Uma demissão em virtude de abandono de cargo ou de função. Então, artigo 2, 3, 4, que a gente já tinha lido. No caso de abandono de cargo ou função, então, abandono de cargo e função, que a gente acabou de ler, aqui que incide aquela pena de demissão. O presidente da comissão do processo promoverá a publicação no órgão oficial de editais de chamamento pelo prazo de 20 dias, se o funcionário estiver ausente do serviço, e em edital de citação, pelo mesmo prazo, se já tiver reassumido o cargo. Então, ausente do serviço, edital de chamamento. Edital de citação, se já tiver reassumido o exercício, tudo no mesmo prazo, 20 dias. Findo o prazo fixado nesse artigo, será dado início ao processo normal, com a designação do defensor ex officio, se não comparecer o funcionário. E, não tendo sido feita a prova da existência de força maior ou coação legal, a comissão proporá a expedição de decreto de demissão, conforme lá a gente viu naquele artigo 249 que falava sobre a demissão daquele funcionário que fez o abandono de função, né?